Boa noite, pessoal. Hoje nosso convidado é o professor Rafael Burdi. Ele é professor da rede de ensino municipal, rede pública de ensino municipal. Ele tem doutorado em História pela URGS e trabalhou com a questão indígena. Professor Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Osana. Boa noite. Tudo bom? Tudo? A gente fala tudo bom meio que para dizer, né? Mais pela educação, né? Porque o que eu vou dizer? A situação atual, tudo, assim, tudo. Mas então, falando rapidamente, né? Eu trabalho sou professor na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, da Bom Jesus. O meu doutorado foi em cima de algumas alterações que aconteceram dentro das relações de trabalho, nas reduções ou missões Guarani, no último quarto do século XVIII, e essa alteração das relações de trabalho, ela acarretou uma maior exploração do trabalho dessas populações, e essa maior exploração do trabalho dessas populações se devia à inserção dessa região numa economia platina, né? E essa economia platina, sobretudo a indústria, a produção da erva mate, né? E aí, essa inserção nessa economia platina levou a maior inserção num modelo de capitalismo. E essa inserção no modelo de capitalismo levou à perda de elementos básicos dentro desses grupos populacionais, que é, por exemplo, a reciprocidade. E com a perda da reciprocidade tem perda do sentimento de comunidade, né? Então, para a gente começar pensando, antes de discutir qualquer coisa aqui, como elementos como o colonialismo e o capitalismo acabam afetando essas populações e destruindo essas comunidades, né? A gente percebe isso o tempo inteiro, assim. Bom, é evidente que quando chegaram os portugueses aqui e começaram a falar, essa terra aí não é de vocês mais, é nossa. Não, mas a gente estava aqui, velho. Não, agora você trabalhou pra gente, inclusive. Só um pouquinho, né? E isso é a primeira inserção desse modelo capitalista de capitalismo, mercantilismo comercial, né? E com esses, vamos botar a palavra avanços do capitalismo, né? Essa evolução capitalista, a gente quase que marxista a palavra mesmo, né? Mudanças dentro do capitalismo vão causar cada vez uma desagregação maior dessas comunidades, né? E problemas maiores para essas comunidades, tá? A gente começar pensando nisso, né? A forma de como essas comunidades se envolvem, lidam com a sociedade envolvente e como a sociedade envolvente, ao mesmo tempo que repele, massacra, oprime, acaba com essas comunidades, né? Por si só. Nossa, eu tô chocada com isso, de que acaba com o senso de comunidade, assim, tão, tipo, é orquestrado isso? Não diria que é orquestrado, é um processo. A gente não vai acordar um dia pra noite olha aí, é um processo, né? Então, dentro de um processo longo, né? Porque, por exemplo, uma das questões que havia era os caras trabalhavam 4 dias na horta própria, na roça própria, e 2 dias da semana na roça da comunidade. E essa roça da comunidade era compartilhada. Até aí, beleza. Com a mudança, a partir desse últimos 25 anos aí, do século XVII, inverteu esse processo. 4 dias para a comunidade e 2 dias para roça própria. Contudo, esses dias para a comunidade não eram para a comunidade, para compartilhar a comunidade. Eles vão ser para produção de erva mate, para questão platina e para couro, né? O couro vai servir lá para muito do couro vai servir para o maquinário da Revolução Industrial inglesa, sabe? Sim. De que maneira esses bens produzidos não vão ser trocados na comunidade, né? Porque erva mate tu não come erva mate, tu toma chimarrão, eu adoro tomar chimarrão, eu tomo chimarrão, diariamente, só que assim, tia, e o que tu vai comer, né? O que tu vai produzir para o alimento dessa população? Então isso acaba
E isso acabou justamente dando uma desegregação dessa comunidade e o que a gente tem como final dessa experiência reducional missioneira, né? E aí essa população se espalha. Quer ver um dos lugares que eles foram? Um lugar chamado Aldeia dos Anjos, por exemplo, né? Que hoje em dia é Gravataí, né? Como é que era? Um dos lugares para os quais a população acabou indo morar, essa população habitar, por exemplo, é o lugar onde hoje é a Aldeia dos... É Gravataí, chamado Aldeia dos Anjos. Chamado Aldeia dos Anjos. O próprio Gravataí tem um nome evidentemente indígena. A palavra Gravataí parece o quê? Nome indígena, né? E aí, olha só. Vamos começar a pegar aqui, ó. A gente começa falando sobre... Beleza, populações indígenas em Porto Alegre. Tá? Deixa eu te fazer só uma pergunta, assim, ó. A gente pode falar em aldeias urbanas. A pergunta é: existem aldeias urbanas ou a cidade que cresceu para onde o território indígena? Segunda opção. A cidade acaba crescendo e tomando conta desses lugares que são territórios originalmente indígenas, né? Isso aí, cara. É um paradigma, né? Exatamente. Aí eu te pergunto assim, ó, e nessas cidades, essas populações, elas têm condições de viver de um modo de vida, que nós podíamos dizer como, eu não gosto dessa palavra, assim, mas, entre aspas, tradicional, com roças e suas próprias culturas, ou não? Ou tem que se inserir e se adaptar no sistema colonialista capitalista? Então, são esses problemas que a gente está começando a pensar, lidar e discutir agora. Agora, só. Agora. Não, hoje, assim, na nossa live aqui. Mas é uma discussão. Não é uma discussão que, para as populações indígenas, é uma população antiga, assim, né? Claro, mas que loucura, cara, né? Tipo assim, é tudo terra indígena, né? Aí os indígenas vão, ocupam um lugar, dizem que ali era um cemitério, alguma coisa assim, e daí se faz uma terra indígena. Só que é uma lógica oposta, né? Tudo terra indígena. Aquilo, a América, o continente americano, era o quê? Populações indígenas, população que habitavam. Se algum outro cara, um alienígena, né? O alienígena é o alienígena, que não é indígena. Fora de lá, indígena nativo, alienígena de fora. Aí o cara chega... Não, conta, assim. Esse é o conceito de alienígena. É que não é de alien, de fora, né? Alien, fora, externo, alienígena. Indígena ao contrário, é o cara que é nativo, assim. Olha. E a gente é tão colonialista que nos filmes tu vai para outro planeta e no outro planeta os caras que vivem lá são alienígenas. Não, mas tu que é um alienígena, né, meu velho? É antropocêntrico, né? Brancocêntrico. O problema da ideia do antropocêntrico, eu acho que é isso, assim, vamos ver que ideia de humanidade que a gente está falando, assim, né? É uma ideia de humanidade muito branca, europeia, muito. Minoria, né? Eles são minoria, né? A hegemonia não é branca, né? Se for, para começar, não tem hegemonia, porque é uma espécie só, né? Mas se for ver numericamente, não é a população branca, né? A população asiática. Se fosse, né, calcar em números assim. Rafa, já que a gente falou em números, eu vou te fazer então outra pergunta. Bom, a gente sabe que com o contato, assim, né, de brancos com indígenas, massacre, o genocídio, né? Mais ou menos qual é a população indígena hoje do Brasil? Sabe mais ou menos quanto que tem? Qual é a população indígena do Brasil hoje em dia? Não sei. É cerca de 900 mil pessoas. Em 250 e poucos povos. É claro, a população da chegada dos portugueses é calculada em mais de 2 milhões, assim. Mas um dado interessante é que a população desde o que a gente sente como redemocratização, 1968, a população vem aumentando, segundo o IBGE. Isso é um dado interessante. Mas chegou a 2 milhões, isso há 500 anos, 520 anos. Há 500 anos, isso, há 500 anos. Então,
Deveria ter quanto mais, né? Deveria ter 30, 10 vezes mais, não sei como é que é aqui. Não, Né? Mas a é gente isso, está na metade do que se tinha 520 anos. Menos da metade. Menos, muito menos da metade. Mas é óbvio, é isso, porque então uma população que foi primeiramente escravizada, Sim. aí depois exterminada e expulsa cada vez mais para longe dos seus territórios, né? Sim. Quer ver outra coisa interessante? Quando a gente fala em cidades, né, indígenas cidades, tá? É difícil tu achar uma cidade no Brasil que não tenha, uma cidade grande aqui no Brasil, que não tenha participação indígena na sua fundação, eu tô falando, na sua criação. Na sua criação. Quer ver, ó? Quais são as duas principais cidades do Brasil? As duas maiores, principais. Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente pode Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, no início eu tô com problema com a câmera aqui, que não tô centralizando, agora acho que melhorou. O início da colonização, da ocupação portuguesa, ela é marcada, por exemplo, com uma aliança com indígenas da etnia Temiminó. Porque a região era ocupada por tupinambás, que viviam em disputas com os temiminós. Aí os tupinambás se aliaram com os franceses invadem o Rio de Janeiro, né? Aliados tupinambás. Aí os temiminós se aliam aos portugueses para expulsar os franceses da Baía da Guanabara. Havia uma aldeia, por exemplo, tem um lugar no Rio de Janeiro que é muito conhecido, que é o Leblon. O Leblon tinha uma aldeia indígena tupinambá. Aí depois do Leblon se criou um quilombo e depois o Leblon, a gente sabe o que é o Leblon. O Leblon, se tem história do Brasil, para mim, é genocídio, expulsão de territórios, de genocídio, é isso, assim, de populações indígenas e negras. E hoje em dia, o Leblon é o Leblon. A gente sabe o que é o Leblon. Aí, olha só, um desses líderes da Temiminós, que era o Araribóia, beleza, depois da conquista do Rio de Janeiro, ele pega e se muda, ele vai morar num outro lugar. Ele atravessa o mar, vai morar em Niterói e funda a cidade de Niterói. Nossa. Funda a cidade de Niterói. Aí São Paulo, vamos falar em São Paulo, beleza. São Paulo, né? São Paulo, jesuítas. Os indígenas, primeiro, a população indígena primeiro é catequizada pelos jesuítas e depois escravizada pelos bandeirantes. Ali séculos... em século XVII, essa população indígena de São Paulo é catequizada pelos... Desculpa. Ali por 1500, início dos 1600, né? Jesuítas, catequizada, e o século XVII escravizado por bandeirantes, tá? Que eram... É isso aí. Aí os indígenas vão ser a mão de obra em São Paulo por um bom tempo, assim, né? Por um bom tempo. Trabalhando na lavoura do trigo, né? Quem conta essa história é um historiador chamado John Monteiro. Oi? Lavoura do trigo? Do trigo. Trigo. Exatamente. Porque quando a gente fala em Brasil colônia, se pensa, o açúcar. Tá, mas... Tu não come açúcar, né, tia? Tu não come açúcar. Quando fala em Brasil colônia, é açúcar. Tu não come açúcar. Ninguém come açúcar. Tu põe no café, açúcar, sei lá. Tu não come açúcar. E aí? Tá. Então tem... Por exemplo, trigo em São Paulo, que é distribuído no resto do Brasil. E quem trabalhava o trigo era essa mão de obra indígena escravizada pelos bandeirantes. Quem conta essa história é um historiador que ele até faleceu há pouco tempo, chamado John Monteiro, num livro chamado Negros da Terra, um livro interessante. Que foi um dos livros assim, que mudou a concepção, a ideia de história indígena no Brasil, ali, pelos anos 90. Assim. Sim. Fim dos 90, início dos 2000, assim. Mas é isso, assim, a gente tem que ter essa concepção, que, ok, o território brasileiro é um território eminentemente indígena, originalmente indígena. Sim, inclusive as principais cidades elas já eram cidades, né, antes, já eram territórios, olha só. Aí, então, aqui... Curitiba. Qual é a origem de Curitiba? Qual é o nome da cidade, Curitiba?
Aí a gente fala Rio Grande do Sul, né? Muita gente fala que os primeiros núcleos urbanos do Rio Grande do Sul é a cidade de Rio Grande, né? Mas por que a cidade de Rio Grande? Enquanto tu tinha grandes núcleos urbanos missioneiros construídos 70 anos antes, assim. E aí? Porque indígena não pode, assim. Só quando é branco e português, aí é bonito. Claro, né? Claro. Sim, e Rio Grande do Sul tem a ver com o Jacuí, né? Sim. Rio Jacuí, Rio Uruguai. É o quê? Tudo nome indígena. Qual é a origem desses nomes? Qual é a origem desses nomes, né? Ei, Rafa, e quais são as etnias que a gente pode encontrar aqui em Porto Alegre? A gente encontra caingangues, tá? Caingangues vão estar ali alguns da Zona Sul, na Lomba do Pinheiro e no Morro do Osso, né? Os Guaranis, Imbiá-Guaranis, eles são os únicos que têm a terra, como é que se diz, demarcada, né, oficialmente pela FUNAI, né? Uma demarcação cujo processo acabou ali em 2007, que é o Cantagalo, né? Ali na divisa com o Viamão, tá? Aí essa é uma área indígena reconhecida e homologada pela União. É a única área reconhecida e homologada pela União, tá? O processo começou em 99 e terminou em 2007, tá? Ali no Cantagalo, que geralmente eu acho que é mais conhecido de Porto Alegre, né? Mas é terra indígena? Oi? Mas é terra indígena? Sim. É uma terra reconhecida e homologada pela União. Pela União, é oficial. Mas desde 2007. O Cantagalo, ele é divisa, né? Isso. Pega parte do território de Viamão e a parte do território de Porto Alegre. Mas é uma terra indígena estadual? Não, é da União. É da União. A União reconheceu. É acima de tudo. É a única terra indígena reconhecida em Porto Alegre, sim, é evidente, né? Pela União. Entendi. A Josi Medeiros está dizendo aqui, aí tem um monte de gente falando aqui. Vou dar uma olhadinha no chat, que eu estava concentrada na nossa conversa. Claro. Você... Aqui o Kleber disse Gravataí, propriamente o rio dos Gravatás ou dos Caraguatás. A Gravatás são plantas, resumindo, sim. São plantas que nos espinham, significa rio dos Gravatás. E aqui a Josi Negreiros falando, né, que o prefeito está despejando os indígenas do Morro do Osso com autorização da justiça. Como é que está essa situação, Rafa? Não, eu não sei muito bem como está a situação, depois a gente sabe um pouco mais que eu, mas não me surpreende, vindo de quem vem, né? Não me surpreende nada, assim, vindo de onde vem. Com certeza. Né? E tem a ocupação ali da Fazenda do Arado, né? Que eu sinceramente, pessoalmente, espero que seja reconhecido como uma terra indígena ali, a Fazenda do Arado Velho, na Zona Sul. Tu conhece ali? Não conheço. Eu fui lá, a gente andou de caiaque. Ai, é lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Se não for uma terra indígena, que pelo menos seja uma unidade de conservação, né? Porque não tem o menor sentido de botar abaixo aquela área que pode ser de todos e todas porto-alegrenses, pessoas que moram em Porto Alegre, para virar uma área para 100, 200 famílias. Né? Que é a ideia que querem, né, botar um condomínio de luxo lá para que uns poucos usufruam de uma área nobre, né, de frente para o Guaíba, né, cheio de figueiras, cheio de Gravatás, Maricá, enfim. Né? Mas os indígenas estão lá ocupando, eles até seguidamente, né, eles estão precisando de material de limpeza, fralda para as crianças, alimento, roupa, seguidamente eles estão precisando. Eu já participei ali de doação. É interessante que não é muito diferente do que acontece no resto do país, né? Assim, a disputa com os fundiários é o quê? Não, essa terra é nossa para plantar soja. Não, mas a gente
Tá morando aqui, cara. Não. E é normal, assim, infelizmente, assim, normal, a gente que é comum. A gente não pode achar normal isso, né? Mas realmente é isso, desapropriação das terras e invasão de terras indígenas por latifundiários para plantar soja e tal. Sim. Que é isso. A rigor, assim, vamos botar. Queimada é isso aí, né? A queimada é isso, assim. Claro, lógico. É isso. Aí tu queima e faz uma grilagem de terras e é teu. Exatamente. É isso. Mas. E aí o jogo engraçado é o seguinte, né? Engraçado. As regiões onde a terra ela é mais preservada é de quem? São as terras demarcadas e são as reservas indígenas. É onde a natureza é mais preservada. Por quê, né? Mas por quê? Por que será? Por que exatamente, será, né? Exatamente. Eles que fazem. Porque eles ocupam, né? Ocupam o espaço, né? E até, porque é que nem até previsto na Constituição, né? O uso capião, né? Urbano Sim. E rural, porque tem que ter uma função social, né? A terra. É admissível, né? É concebível esse tipo, né, de ocupação, né? E requerer... E ainda segundo a Constituição, a gente tem que lembrar que a União, o território indígena é território da União, né? Não é território da propriedade. Até porque essa ideia de propriedade passa longe, assim, de muitas concepções indígenas e tal. Exatamente. Então a terra não é propriedade da etnia, da população indígena, assim. A terra é da União. Essas terras são terras da União, cara. Então, o que é mais ainda complicado, essa... É uma concepção completamente diferente da ocidental, né? É conflituosa, inclusive, né? Porque ela é oposta, né? Não é meu, é nosso, é de todo mundo. Talvez, assim, além de, e talvez essas ideias totalmente contrárias à ideia de um capitalismo, assim, que na sociedade de capitalismo nós já entendemos, é uma das razões pelas quais essas populações são tão perseguidas, né, por esses governos. Eu entendo isso. É meio que uma ameaça, talvez esse American Way of Life, assim, esse modo de vida americano consumista que nós temos. É uma ameaça, né, porque eles mostram que sim, é possível viver sem exaurir os recursos naturais, sim, é possível viver sem tu ter um papelzinho dizendo que a terra é tua, sim, é possível viver sem ficar consumindo o tempo todo, trabalhando, eu digo assim, cada vez, em horas, né, cada vez mais, para que a tua vida, né, se esvaia, né, pelas tuas mãos. Então, são possíveis outras formas de viver nesse mundo, né? E os indígenas estão aí para mostrar a resistência disso, que é muito anterior, né? A forma como eles vivem é muito anterior, né, a essa forma mercantilista, capitalista europeia, né? Dizendo a sequência, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode se equivocar e começar a falar, olha aí, tem iPhone, tem calça jeans, não é mais índio. Não, só um pouquinho, cara. Então tu vai, se tu for seguir nessa onda aí, tu vai ter que andar de navio, tu vai ter que usar as roupas, sei lá, que os caras estão com 1.500, tu não vai poder tomar banho. Não pode, não, porque os caras europeus não tomam banho. Não, esse teu banho todo dia aí, esquece, cara. Isso aí é coisa de indígena. Não, tu não... Né? É muito interessante. É fácil, assim, jogar e botar esses argumentos estapafúrdios, assim, na verdade, né? Quando tu quer ganhar discussão, mas olha aí que absurdo. Como é que eles têm essa terra e tem celular? Cara, não deixa de ser indígena porque tem celular, velho. Tem celular, tu vai deixar de ser branco porque tem celular? Os portugueses que vieram lá não tinham celular. Né? Então, esses argumentos, assim, são totalmente... É porque é isso, assim, o tempo inteiro jogando esses argumentos, essa galera, assim, joga esses argumentos, essas narrativas, o tempo inteiro, para o tempo inteiro desmerecer, né, essas populações, o tempo inteiro, assim, é esse o objetivo dos caras. Não é deslegitimar, né? Tu deslegitima uma demanda que é gigantesca com uma coisinha desse tamanho. É a mesma coisa que tu guinchar um carro porque tem uma multa de R$1, entendeu? O prejuízo
existe isso, né? Essa figura para as pessoas entenderem, sabe? Tu não vai, é um argumento pífio, irrisório, mesmo se ele fosse verdadeiro, né? Porque além de ser ridículo, ele é falso, né? Porque se os trabalhadores tudo produzem, a eles tudo pertence. Então, quem produz a riqueza é quem trabalha, e não quem é o dono da empresa. Porque se o dono da empresa ele consegue ser esquizofrênico e ser 1.000 pessoas ao mesmo tempo, beleza. Mas até que se prova o contrário, é uma pessoa só. E uma pessoa só não consegue produzir em massa. Quem produz é quem trabalha. É quem trabalha e trabalha pesado e ganha menos. Então... E ao mesmo tempo, assim, essas sociedades, a gente tem que entender, olha, sociedades históricas. Então nós vamos passar por processos de mudança e processos de algum tipo de inserção dentro dessa nossa sociedade, a sociedade que as envolve, né, que é a nossa. Que é a sociedade. Nossa, uma sociedade que as envolve, né, rigor. Mas aí é isso, assim. Então, nesse mesmo jogo, tu não vai tomar banho, nem vai tomar chimarrão. Tu acha que o chimarrão é um costume que veio de quem, cara? O chimarrão é um costume que veio de quem? Da onde é que veio o chimarrão? Tem uma certa ranço com isso. Chimarrão é coisa de gaúcho. Vamos lá, né? Chimarrão é coisa de indígenas, Guarani, sobretudo, assim, né? Sim, é óbvio que é, né? Só um pouquinho. Os espanhóis vieram depois e daí começaram a tomar o chimarrão. Isso. Né? A gente vê passar essa borracha, né, na história, tanto que ninguém fala de suas origens indígenas, né? Todo mundo tem, a não ser que tenha ouvido seus avós paternos e maternos, e todo mundo tenha vindo, né, de outro lugar. Né? É muito provável que tenha, né, ascendência indígena. Eu tenho certeza que eu tenho, porque eu vi fotos meu Deus, nem sei, tataravó e tal, que era claramente uma mulher indígena. Claramente. Tenho isso. Mas também não posso ficar ocupando o lugar de fala de um indígena. Eu entendo nesse sentido também. Eu não sei se chegou a ver uma pesquisa com o DNA da população brasileira e que viu que boa parte do DNA de pessoas que são descendentes de indígenas está ligado ao DNA que vem da mãe. O que isso quer dizer? Estupro. A sociedade brasileira é fundada na cultura da violência sexual, do rapto e do estupro, assim, né? É isso. Muitas vezes se diz assim que antigamente se dizia, não, minha avó é indígena, minha bisavó era indígena. Tá, mas e como é que ela conheceu teu avô? Não, meu avô achou ela, assim. Tem umas coisas assim. Achou ela. Meu avô... Tem umas coisas assim que as pessoas falavam. Caralho, o que é isso, cara? Pegou para criar. Pegou para criar, exatamente. Ou seja, uma pessoa que foi escravizada. Pegou para criar uma pessoa que foi escravizada, tia. Então, mas era tratado como da família. Sim, esse é o nível de violência na qual a nossa cidade foi criada, e foi fundada, e foi baseada, assim, né? Aí que tá um dos problemas a gente acreditar no mito das três raças do Gilberto Freire, né? O que estão fazendo? Tem umas... Estão te perguntando aqui. Olha só, a Josi Negreiros também. Isso sim. Rafael Burdi é parente do Paulo Burdi e Armando Burdi? Sim. É meu tio e meu pai. Meu pai e meu tio. Tá. E aqui o Felipe Burdi. Felipe é meu irmão. Teu irmão, joia. Antropólogos que mostram o uso de tecnologias por coletivos indígenas. Vou botar aqui na tela. Por coletivos indígenas é uma maneira de potencializar as suas culturas. Os Guarani, por exemplo, se conectam com parentes do Cone Sul inteiro, por telefone celular e redes sociais. Olha só. Perfeito. É uma maneira de ampliar a relação com a alteridade fundamental nesse tipo de cosmologia. As culturas indígenas estão sempre em permanente transformação. Isso é um ponto que eu queria que tu falasse. Eu cheguei a fazer ciências sociais, não terminei na URGS ali, e eu tive eu tive antropologia, não me lembro, uma cadeira de antropologia, alguma coisa, enfim, com o professor Leugoi. Sim. E ele falou que não existe aculturação, deculturação. Porque a cultura
isso eu não sabia, tipo assim, eu sempre achei que se aculturava os indígenas e tal. E porque a cultura, ela não é parada, né? Tanto que a gente não fica andando de prenda, nunca andamos, na verdade, mas a gente não anda de prenda, como no imaginário, né? E, enfim. E acho que caiu. Cultura. Assim. Olha como o termo é feio, aculturação. O que é o prefixo a? É de negação. Sim. É. Horrível. Então quer dizer que uma população indígena aculturada. Então, uma população sem cultura? Você está negando a cultura para esses caras? Que loucura. Ai, é muito sofrimento, meu Deus do céu. Você está dizendo que esses caras são sem cultura? Não, tia. E tem outra coisa interessante nisso, que é justamente o uso dessas ferramentas como uma forma. Vamos botar assim, ó. Ferramentas que do colonizador em benefício próprio, né? Uma das coisas das fontes que eu trabalho dentro da tese são cartas que a população indígena escrevia para. Já vamos falar sobre o arroz. Que a população indígena escrevia para as autoridades espanholas, porque a gente não pode esquecer que a redução era de domínio espanhol, né? E denunciando abusos, violência, excesso de abuso dentro do trabalho, que os administradores civis cometiam para com os indígenas. Mas aí escreviam espanhol. Mas não fala espanhol, não é mais índio, tem que falar a língua deles. Não, querido, é isso que a gente está falando, né? A gente está falando, se utilizar realmente dessas ferramentas, né, dessas tecnologias, dessas instituições do colonizador, né? Em benefício próprio. Mas não pode usar disso. Oi? Não te ouvi, desculpe. Como que a gente explica isso para uma pessoa leiga, tá? Que não tem obrigação, né? Também não tem tempo de saber todas as coisas, de que não existe essa questão de que o índio não é mais índio porque está com smartphone, porque está no centro, porque fala português, porque etc, etc, etc. Olha, eu não vou dizer, eu não acho, eu sei que é por isso que a gente tem a lei que obriga, lei que obriga, né, história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. É por isso que existe essa lei. Sim. É para isso que a gente tem essa lei, né? E aí ela tem que ser cumprida. Para a lei ser cumprida, a gente precisa antes trabalhar isso nas universidades. E a gente precisa, por exemplo, para a lei ser cumprida, de formações sobre isso pelas mantenedoras. A manteneira de Porto Alegre faz formações sobre isso. Tá. Contar outra, não, né? Não faço. Então, eu entendo isso, assim, eu vejo muito isso, eu sei disso, assim. Eu sei que é para isso que existe essa lei, que é por essas razões e por muitas outras razões que existe essa lei, né? E que a lei tem que ser cumprida. Essa lei, a lei que institui... eu vou ter que procurar o número de cabeça, eu nunca lembro, assim, eu sempre esqueço do número da lei. Tranquilo, não tem... Mas a lei tem que ser cumprida. Claro. Tá? A gente... É cansativo, né? Por isso que a gente sempre bate na teclinha ali. Tem ação individual, tem a ação coletiva, tudo isso é importante. Ir lá na internet, botar no Twitter, no Face, no Insta, hashtag chateada com isso, com aquilo, isso é o primeiro passo. Agora, a gente precisa de políticas públicas para que aquilo, né, aquela ideia, aquela necessidade da sociedade, ela consiga ser implementada em todos os espaços ao mesmo tempo. O que não acontece, né, somente com o protagonismo de um coletivo que é a base de tudo. Mas a gente precisa ir mais além, né, ocupar, né, a política, os espaços de tomada de decisão, né, para que a gente tenha esse tipo de política pública, justamente porque tem esse tipo de problemática de marginalizar mais ainda o povo indígena, né? Não vamos falar de negros hoje, porque, enfim, também está no rol, mas uma origem diferente, né? Os povos originários de uma nação, de um continente, né? Passam por isso até hoje.
né, e tem aí sua população reduzida a menos da metade do que era no início. Então, até como se não bastasse tudo isso que eles passaram, né, todo tipo de violência, de estupro, de morte, né, de assédio, de agressão, de marginalização, ainda a gente tem que ficar criando lei para garantir o que é deles. Eu Isso. fico muito indignada. Tem uma coisa, assim, né? É que essas conquistas, essas demandas, elas só são percebidas e elas só são atendidas pelo Estado depois de muita luta das populações, né? É isso. Elas são fruto da luta das populações. Não pode esquecer disso. Mas com certeza, esse tipo de coisa tem que ser política de Estado, assim, política pública de Estado. Tem que ser. Tem que ser, claro. Porque só a ação individual, ela é o quê? Mais um. É muito frutífero, sim. Esse tipo de coisa tem que ser política pública de Estado, assim, não pode se pensar em outra coisa. Lógico. Nem de ONG também, né? Aí vem ONG, vou fazer parceria com ONG. Não, cara. Não, os políticos estão lá para representar a população. Né? Eu falo os políticos, porque são a maioria, né, é composta por homens. Então são os políticos. Sim, uma classe institucional, né? A política institucional é essa, claro, dessa classe institucional. Exatamente. Sem a qual não se faz não se atende esse tipo de demanda, né? Sem esses representantes. Por isso que esses caras são os representantes. E por isso que talvez, e muitas vezes, é importante, pelo menos para o legislativo, eleger essas pessoas, que essas pessoas tenham cargos dentro do legislativo. Lógico. É assim, ó, tem que ficar assim, acordar de manhã, pensar representatividade, vai dormir pensando representatividade. Uma hora entra isso, porque é isso que significa, né? Tu pega uma parcela, quer dizer, é que nem pesquisa de eleição. Tu não precisa ouvir 100% das pessoas para saber mais ou menos o que estão pensando. A representação é a mesma coisa. Não precisa ter 100% das pessoas lá nos espaços de poder para estar te representando. Mas tu pega assim, ó, se temos 10, tá? 10 pessoas, tá? 2 delas são negras, aqui no Rio Grande do Sul são 3, 4, tá? 4 são negras e 5, digamos, entre homens e mulheres, são mulheres. Então a gente precisa ter 4 negros lá, são 10 cadeiras, e 5 mulheres, né? Sim. Brancas ou pretas, enfim. É isso mais ou menos que é representatividade. E indígenas, quantos indígenas a gente tem aqui em Porto Alegre? Ou quantos eles foram, ou quanto eles precisam? Cotas, então, né? Para que a gente alcance aquela paridade, aquela representação, a gente pega todos esses anos eu vou dizer descaso, tá? Para ser amena. Todos esses anos de descaso com aquela população e a gente, para não ser tão malvado, a gente dá uma acelerada, né? Para compensar aquela demanda histórica que a gente tem, né? Para compensar um pouquinho só, não é na sua integralidade, né? A gente faz uma cota, né? Para compensar. Tu sabe que tem países da América do Sul que nas suas constituições tem previsto essas cotas. Bolívia, Colômbia, mais falando assim, mais especificamente falando. Tá? Existe isso, assim, em outros países da América do Sul, com a presença indígena mais forte, como a Colômbia, Bolívia e tal. Sim, claro. Eles têm bem mais também, né? Sim, tem uma população, sim, isso é inegável. Tem uma população indígena bem maior, assim. Isso eu não vou dizer, não dá para negar, isso é inegável. Eles são bem menos miscigenados, não sei se pode usar esse termo. Eu sempre pergunto, falo entre aspas, porque, né? Eu não tenho obrigação de saber tudo, mas eu tenho obrigação de perguntar. Então, esses países são menos miscigenados, tipo Chile. Mas é que a gente está falando em fenótipo, né? Claro. Aí, a população indígena, o indígena não é reconhecido somente pelo seu fenótipo, né? Então, isso é um ponto interessante, ainda que o fenótipo é uma das coisas que pode definir um indígena ou não a partir do olhar da branquitude para as populações indígenas. Esse é o ponto, tá? Sim. Agora, não pode se definir só por fenótipo. Não pode. Tem um antropólogo chamado Viveiros de Castro que ele fala: quem é índio no Brasil? Pergunta para ele.
Primeiro, o título do texto é No Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Eu posso te mandar. Claro, eu quero sim. Eu vou mandar aqui no chat. Te mando no chat pra ti mesmo? Manda. Tu tá no Face? Não tô. Pode ser no chat aqui do... Manda que daí eu mando pro pessoal. Tá. Mas ele fala assim, ó, abre aspas para ele. Índia é qualquer membro de uma comunidade indígena, reconhecida por ela como tal. De novo, Índia é qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecida por ela como tal. Tá? Então o cara tem que fazer parte de uma comunidade e as comunidades dizem, não, ele é nosso, ele é da nossa comunidade. E o que é comunidade indígena? É toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre seus membros que mantém laços históricos culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas. Tá. Então, podemos definir mais ou menos qual é o problema com as palavras miscigenação, mestiçagem, porque pode ser uma mestiçagem biológica, pode ser uma mestiçagem cultural, entre aspas, que não necessariamente é aquilo negativo, que a gente podia trocar isso trocar a palavra aculturação por algum tipo de mestiçagem ou miscigenação cultural, que na verdade vai ser mais tu se apropriar de elementos culturais dos outros, né? Em benefício teu, ok, isso é beleza, tá? E aí eu vou chegar... Falaram do charruas aí, né? E eu falei que era uma das populações... os charruas. Deixa eu só ver. Era uma das populações que existia em Porto Alegre, né? O Jairo aqui, ó, falou... O gaúcho gosta de dizer que tem alma charrua. Cadê os charruas no Rio Grande do Sul? Foram dizimados? Essa pergunta. Pois é, existem outras aldeias charruas no Rio Grande do Sul. Tem uma aldeia charrua em Porto Alegre, era uma cacica, a Coabê, a liderança, tá? A chamada aldeia Polidoro fica lá na estrada de São Caetano, indo para a Zona Sul, tá? Indo para a região da Zona Sul. Mas tem questão de dizimação dos charruas. Eu vou ler um trecho, eu vou ler um textinho do Galeano sobre isso. Tá. Sobre os charruas. O nome do textinho é A Garra Charrua. No ano de 1832, os poucos índios charruas que tinham sobrevivido à derrota de Artigas foram convidados a firmar a paz e o presidente do Uruguai, Fructuoso Rivera, prometeu que eles iam receber terras. Quando os charruas estavam bem alimentados e bebidos e adormecidos, os soldados entraram em ação. Os índios foram libertados de suas penas e angústias a golpes de punhal, para não gastar balas. E para não se perder tempo com enterros, foram atirados no arroio Salsipuedes. Foi uma armadilha. A história chamou de batalha. E cada vez que nós, uruguaios, ganhamos algum troféu de futebol, celebramos o triunfo da Garra Charrua. Essa Garra Charrua, ela só vai poder ser identidade uruguaia depois que os charruas foram dizimados, tá? Depois desse massacre charrua. Batalha, não, é um massacre, é traição de Salsipuedes, né? A gente no Rio Grande do Sul, a gente conhece o que significa uma traição, né? Massacre de porongos, a traição de porongos. A gente sabe no Rio Grande do Sul como é que funciona essas coisas, né? A gente conhece essa historinha, né? É isso, assim. Então, e alguns que sobreviveram, algumas das populações que sobreviveram a esse massacre, crianças e mulheres, foram vendidos para a Europa e muitos serviam... Sabe aquelas coisas que tinha circo humano, atrações, assim? Essas coisas horríveis que tinha, e aí eles circulavam pela Europa assim. É isso, então. É essa história da população indígena dentro do continente americano. Um dos manifestos dos zapatistas fala da larga noite dos 500 anos. É isso, é uma longa noite de 500 anos. Desde que... Exatamente. Longa noite, olha assim. Tem gente que dura 10, 20 anos. Outra recomendação que eu podia fazer era tem um documentário no Netflix que é guerrasdobrasil.doc. O primeiro são guerras indígenas. É muito bacana. E uma delas fala nessa primeira, uma das pessoas que fala é o Ailton Krenak. Ai, maravilhoso. Eu estava lendo o livro dele esses dias. Eu vou dar uma indicação. Ele é muito bom. Aí ele larga o seguinte para pessoa que está entrevistando ele. Olha, eu não sei porque você está tão tranquilo assim na minha frente.
A gente está 500 anos em guerra. Ah, pois é. Eu vi ele falar isso. Ó. É verdade. A gente tá. Isso, sim, é. Eu tenho esse também. Tá valendo? Esse é. E esse também. Esse eu não tenho ainda. É isso aí, vale a pena. Cada um deles é R$20, R$25. Sim, claro. Depois do almoço na rua, R$20. Sim. Ainda vai ter feira do livro virtual agora, né? Vai ter feira do livro virtual. Vai ter uma feira do livro virtual. Eu não sei, tu vai poder comprar as bancas, como é que tu vai ligar pros caras? Eu não sei como é que vai funcionar. Eu tava procurando isso mesmo, antes de falar contigo, mas não sei. O César me disse que vai ser nas bancas. Eu não sei como é que vai funcionar também. Não sei como. Bom, tomara que dê certo, possa comprar algumas coisas. Feira do Livro é uma das melhores épocas do ano, assim, porque tu vai na feira e volta com a sacola cheia, assim, de livro, carregada, aqui, faz um... E a Praça da Alfândega é toda florida, né? Muito legal. Sim, os IPs, a coisa mais bonita que tem. É muito os IPs, os Guapuruvu, Eu adoro. Do que está acontecendo com o Guapuruvu lá na 24? Tá acompanhando? Sim. Eu tô sabendo. Sim. Eu tô lá. É meu Guapuruvu preferido. É um nome indígena, né? Até depois eu queria que tu me explicasse o que significa Guapuruvu. Não sei. É a minha árvore preferida. Depois pesquisa pra mim. Mas é isso, assim, o tempo inteiro essa cultura classe média burguesa é botada no medo. Não, mas a árvore vai cair em cima da gente. Mas a árvore saudável não vai cair em cima de vocês, relaxa. É muito mais provável, né, que te aconteça algo violento por falta de iluminação pública, por exemplo, do que uma probabilidade. Vamos falar em estatística, de que a probabilidade de um galho cair na cabeça. Né? Porque se a gente for cortar todas as árvores que tiver a chance de cair um galho, a gente vai ter que se mudar para Marte, porque a gente vai viver num clima desértico aqui. A gente não vai ter mais água, nem ar, nem oxigênio para sobreviver, porque o efeito estufa vai tomar conta e 5 graus mais, 2, 3 graus mais, todas as espécies já morrem, 90% das espécies. E a gente morre junto. Tá legal? Tá ok? Tu sabe que nesse calorão que deu ali em São Paulo, Rio de Janeiro, na região sudeste agora, tinha um pessoal que tava tweetando um negócio com muito sentido. Você sabe que existe uma tecnologia muito boa para não passar tanto calor? Os indígenas conheciam. São as árvores. É uma bela tecnologia para passar menos calor, assim. São as árvores. Sim. Mas então, voltando para essa aldeia, essa aldeia charrua, assim, né? Então, é um grupo de uma população indígena que se autodenomina charrua, tá? É uma coisa porque desde mais ou menos a Constituição de 88, a redemocratização, a possibilidade, né, de uma territorialização, né? Vários grupos indígenas puderam se autonomear, se dizer, não, nós somos de tal etnia. Por exemplo, na Bahia, vários grupos ressurgiram, tá? Que os pesquisadores achavam, não, esses caras sumiram. Não, pronto, mataram todo mundo dessa população, não. Sim. Eles já estavam vivos, mas é que essa população tinha medo de dizer indígena muitas vezes. Que horror. É evidente, né? Medo de represálias. A população tinha medo de dizer indígena. Então, depois que algumas garantias, só pra gente ver como os direitos civis são importantes, né? Direitos civis é isso, dizer quem tu é. O direito civil tu pode dizer quem tu é com os direitos civis. Claro. Olha como isso é. Ou seja, é um direito coletivo que pode te formar como sujeito, né? Sim, claro, lógico, que coisa, né? Isso é muito complexo, né? É muito complexo. A maioria das pessoas não entende, infelizmente, mas a gente está aqui para tentar, né, simplificar a questão. Sabe que eu trabalhei numa terra indígena, eu fiz estágio na época da faculdade, lá no Acre, e a gente estava há 4 dias de barco dos índios não contactados, que tinham dado uma flechada na boca, atravessou a boca dos caras, eles faziam isso. Mas olha, eu trabalhei lá na terra indígena Mamoadate, não sei se eu ouvi falar. As etnias eram... Kaxinawá e a Xaninca. Acho que é isso. Pode ser. Essas etnias lá, enfim, e elas eram bem distintas. Elas estavam próximas,
não porque elas são próximas, e sim porque elas vieram correndo dos seringueiros que, né, pegavam eles e matavam. Então assim, ó, tudo isso, além do preço de tudo, ainda tem o preço de juntarem no espaço-tempo, né, povos indígenas que eram que nem o negócio, que nem o apartheid, não, que nem os Hutus e os Tutsis na África, que eram inimigos, né? Há um conflito lá entre essas duas etnias aí, por conta disso. Agora, tu percebe que essas populações que eles chamam de não contactadas é porque esses caras, não é que eles não sabem que não existe, eles sabem, mas eles sabem, só que eles não querem. Isso, não querem, tia. Não. Ah, não, valeu, cara. Não queremos isso aí. Não, a gente não quer, cara. A gente não quer Bíblia, a gente não quer tiro, a gente não quer sol, a gente não quer, cara. A gente não quer, tá? Beleza, segue o baile aí, velho. Não queremos. Não, a gente quer ficar aqui. A gente não quer usar a terra e exaurir ela até não poder mais. A gente não quer ter uma despensa cheia de comida porque tá tudo aqui, tá tudo ok. Então, assim, ó, os índios não contactados é não, entendeu? É não. Eles estão vendo aí, eles são muito espertos, eles estão vendo que é furada, e que é furada das grandes, né? Esse modo de sociedade de acumular-vos, né? Para quê? Né? Alguns poucos acumulam, tu leva, e assim, ó, nós éramos nômades, né? E agora, hoje em dia nós somos sedentários. Só que a nossa capacidade celular, biológica, né, fisiológica de acumular gordura na célula, ela ainda é de quando nós éramos nômades. Por isso que a gente tem problemas, né, de obesidade, né, e etc. Porque o ser humano ainda tem uma capacidade infinita de acumular gordura. Entendeu? E o nosso corpo ainda é, gente, de nômade. A gente não tem um corpo adaptado para o sedentarismo, para ficar num lugar, acumular comida e, né, a gente consegue estocar. E os índios sabem disso e eles vivem de acordo com a sua própria espécie, com a sua própria fisiologia, com a sua própria biologia. Ah, é difícil. Sabe quando a gente fala... Bom, vamos pegar um pontinho agora do que está falando e do que está acontecendo hoje em dia, né, com a pandemia do coronavírus. Rafael, também é importantíssimo. A gente pode rapidamente responder isso daí, sobre essa questão. É o seguinte, vários indígenas a gente vê vendendo artesanato, né? Bromélias. Muita gente fica furioso que eles vendem bromélias. Agora, vamos pensar assim, essas populações, lhes é dado outra opção. Qual é a opção das populações que vivem no meio urbano de, por exemplo, vamos lá, ter sua roça? Qual é a população? Então, né, qual é a chance das populações que vivem nos meios urbanos de ter a sua roça? Tem como? Tem outro jeito? Então, eles é retirado até esse direito de ser retirado, né? Quando eu trabalhei na duplicação da 116, tá, como gestora ambiental da obra, e tinha um componente indígena, que ele é a parte, né, porque é federal, e foi quem estava mapeando era a FAPEU, você conhece lá de Santa Catarina, de Floripa, da UFSC, enfim. Tá. Até o Gabriel Poester, que é um colega meu biólogo, vou falar para ele aqui ver, ele estava trabalhando com os indígenas. E eles estavam requerendo ali terras indígenas ali entre Guaíba e Tapes, tá? E eles vão lá e fazem um ritual lá para ver os seus ancestrais, onde é que eles estão, e eles escolheram aqui. Só que eles não queriam dar aquela terra, eles queriam dar a terra mais improdutiva, pedregosa, sabe, com o solo infértil possível para eles. Eu não sei como é que ficou essa situação. Mas então tem até isso, entendeu? Então, quando os indígenas estão procurando, quando eles estão requerendo uma área, é porque eles viram, eles fizeram um ritual e não é assim, sabe, do nada, eu quero aquela ali, é essa aqui que eu quero.
Não é, eles não têm essa lógica capitalista que está dentro do nosso DNA, parece, que a gente fica pautando todo mundo com essa lógica. Os indígenas não pensam assim, eles não têm essa lógica e nunca vão ter, porque eles estão aí há 500 anos, né? População menos da metade, mas eles estão aí, e eles passarão. Tem nesse livro aqui, perguntaram, o Krenak disse que, o Ailton Krenak, desculpa, disse que perguntaram para ele, tu tá preocupado com a eleição do novo presidente e tal? Ele falou, não, na verdade, a gente tô preocupado com os brancos. A gente tá vivendo isso há 500 anos. Bate. Lógico, eu também. Eu me preocupo. Não, eu me preocupo com todos, porque todo mundo vai pagar sim. Pelo que. Não, mas a gente entendeu o que o Ailton quis dizer ali com essa frase, é isso, né? A gente entendeu o que quer dizer com isso. Lógico, é óbvio. Que eles estão há 500 anos ininterruptos disso, de exploração, de massacre. Bueno, mas eu peguei só rapidamente, assim, jogando no Google, tá? Sim. 2 notícias aqui, uma do Rio do Povo e uma do Sul 21. Eu vou te mandar aqui, tá? Pelo chat. Do que? Sobre a questão do coronavírus em Porto Alegre. Tá. Mas eu não estou recebendo aqui no chat, Rafa. Ué? O chat está aparecendo o Facebook aqui para mim. Eu ia mandar para... como é que você... no WhatsApp. Então. Tá, eu vou te mandar. Ou pede pro teu irmão, manda pro teu irmão, pede para ele colar aqui no chat para o pessoal ver. Pra não ficar só para mim, entendeu? Pede pro Felipe. Felipe comentou uma coisa aqui também. Ih, saiu. Vou te esperar, Rafa. Tô te esperando aqui. Pra gente finalizar. Tá aqui o Felipe. Peraí. Caí. Volta de novo aqui. É só tu entrar de novo que eu aceito aqui no StreamYard. Fui eu que te fiz cair porque eu pedi para tu falar com teu irmão no WhatsApp. Ai. Coisas. Voltei, eu tinha caído. Né? Ai, eu tô Então, sabe como é que funciona? Internet na quarentena é... Eu não tô mais nem aí para essas coisas da internet aí. Já virou... Já virou normal. Isso sim pode ser. Isso. Aqui, ó, por exemplo. Estão falando do Correio do Povo, tá? Comunidades indígenas relatam dificuldades em quarentena. Isso é uma notícia de 18/4, tá? 18 de abril, tá? A população cai gangue na Lomba do Pinheiro, tá? E diz que a população tá desassistida nesse momento. Eu caí de novo. Não, eu tô online. A população está desassistida. Né? Outra aqui, Sul 21, tá? Coronavírus, Covid-19 chega às aldeias e põe indígenas em alerta. Vamos lá. Vou ler a notícia e vou ler só a linha fina ali de baixo. As 10 aldeias indígenas existentes na capital gaúcha é uma notícia de 23 de junho do Sul 21, tá? Tá. As 10 aldeias indígenas existentes na capital gaúcha recebem cuidado de uma equipe de saúde primária da Secretaria da Saúde, tá? Mas aí fala sobre um indígena que foi contagiado pelo coronavírus e a preocupação das pessoas idosas, e aí eles têm uma hashtag Fique na Aldeia, né, que não é para galera sair de lá e não é para ninguém ir lá na aldeia, né? Claro, sabe como? Levar coisa. Isso, levar o vírus para aldeia, né? Não vem para cá levar o vírus para aldeia. Não vem para cá, tá? Mas quantas assistidas pelo assunto continuam sendo dentro do coronavírus e o quão... isso é uma coisa para a gente pensar assim, né? O quanto que uma
pandemia, ela também, ela vai, evidentemente, catalisar, né, a prática do genocídio indígena, né? E quando isso é uma prática colonial, porque a gente fala que as pandemias acabaram eliminando boa parte da população indígena da América Latina, o que é verdade, mas como é que funciona, né? Os caras iam lá, os portugueses, espanhóis, sei lá, tem uma pandemia de varíola, joga as roupas do morto de varíola perto da aldeia, né? Pronto. Varíola passa muito rápido, contagia todo mundo. Né? Então tu tem o extermínio, uma guerra biológica, né? Uma guerra biológica, cara. Facilmente feita. Guerra biológica. Né? E o quanto que... Aí eu pergunto assim, o quanto desse desleixo, desse descaso para com as populações indígenas durante a pandemia da Covid não tem a ver com isso. Vamos lá. Nesse momento, lá no início, lá por abril, maio, o governo federal se negou a enviar água potável. Lembra? Para algumas aldeias indígenas. Aí não lembro se foi o ministro ou foi o vice-presidente que falou: não tem problema, eles bebem água do rio. Água do rio contaminada com mercúrio? É isso? Do garimpo? Querido. E aí, tia? Do nióbio? E aí? Né? Ué, que água que esses caras vão beber? Aí, por exemplo, o Ailton Krenak, a aldeia dele fica nas margens do Rio Doce. Vai lá, bebe água do Rio Doce, cara. Pode beber água do Rio Doce, é uma boa, boa. Com rejeito de mineração. Exatamente. Muito boa água dos caras, assim. E aí? Então... Aquele desastre natural, ele é equiparado a um desastre nuclear. Entendeu? Ou ele é pior, sabe? Porque o nuclear, ele tem uma meia-vida ali, sabe? Tem aquela coisa da radioatividade. Agora, esses rejeitos, não se tem dados do quanto tempo eles vão permanecer. Não sabe que eu nem sei se é legal falar assim em desastre, em acidente. Acidente, tu tropeça, deixa cair um copo, é um acidente. Não teve intenção, né? Claro. Digamos assim, uma usina nuclear que racha, né? E, enfim, não estou nem falando uma bomba atômica que também não tem intenção, né? Isso aí teve intenção. Tem dolo, tem intenção no momento que tu assume o risco. Se tu tá sabendo, né? Tipo assim, tu sabe que não é para dirigir e beber. E mesmo assim tu bebe, pega alguém, isso é intencional, não é culpa, porque tu sabia do risco. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Rio Doce. Eles sabiam da rachadura, só que eles ficam poupando, porque sabe que crime ambiental não dá cadeia. É mais lucrativo tu ter um passivo ambiental que tu não vai recuperar, né, do que fazer a manutenção ali no tempo certo. É mais fácil deixar rachar. Isso, é a lógica do descarte, né? Tu compra uma pet desse tamanho para tomar um negócio, sei lá o quê, e descarta imediatamente um negócio que vai te demorar séculos, milhares de anos para se decompor. É nesse livro aqui que o Krenak, um engenheiro perguntou pro Krenak, como é que a gente faz? Tu tem que isolar o rio, sei lá, tantos metros, de um lado para o outro, e tirar todo mundo. Não, mas não pode, a economia não pode parar. Tu me perguntou, eu respondi, né, cara? E é a mesma coisa. Não, a economia não pode parar. É a mesma desculpa que o engenheiro deu. Não, tu tá louco? A gente já pode parar. É a mesma desculpa que o engenheiro deu. Mas daí veio o coronavírus para parar, né? Para ver como pode parar, né? Tanto pode parar, quanto pode reduzir. O coronavírus mostra. Aí veio um ser que nem ser vivo, que nem exatamente um ser vivo é considerado, porque ele não respira. Ele só tem RNA. Vem um ser mais simples desse planeta e vai dizer assim, não, tu vai parar. Por bem ou por mal, mas que tu vai, né? É só... A etiqueta, né, da internet diz que é 1 hora de live, mas esse aqui que a Carol falou, eu achei interessante. Que as comunidades indígenas têm direito a acessar a Lei Aldir Blanc. Uhum. Não só o curso individual, mas também com o curso cultural. Não sei tão bem como ficou isso. Não sei como ficou isso em Porto Alegre, mas
não sei se houve atenção da prefeitura sobre as comunidades. É uma informação importante de ser problematizada, viu? Travou? Vou pesquisar também. Vai ter um monte de... Vai escrever um monte de gente. O teu irmão aqui escreveu. Notícia do Brasil de fato. 4 indígenas já morreram. É assim. Um Sim. monte, né? 501. Quantos são? Porque assim, olha, imagina uma... Tem etnias de, sei lá, 20, 30 pessoas. 20, 30... E aí? Gente... Claro. E se um cara é contaminado, para passar para as outras 20, 30? Não é o número bruto que importa. Inteira. Sim. Não é o número frio assim que importa. O que interessa é a proporção. Porque daí tu vê se uma etnia está sendo mais discriminada do que outra. Quer dizer, está sendo discriminada, né? E outra não tanto. Porque a gente vê a proporção de pessoas que estão morrendo. É a proporção morrem as pessoas, morre uma cultura, morre uma língua. Exatamente. Só, antes de encerrar, eu queria jogar 2 frasezinhas aqui do Ailton, tá? Ótimo. Do Ailton Krenak desse livrinho, tá? Que pode nos ajudar a pensar sobre coisas que a gente falou aqui, tá? Agora, no começo do século XIX, algumas colaborações entre pensadores com diferentes visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia de humanidade. E a pergunta dele é, somos mesmo uma humanidade? A gente é uma só humanidade? Ou nós somos humanidades? Exatamente. Maravilhoso. Esse livro é muito bom, muito bom. Eu vou indicar mais um antes de acabar. Tá? Se tu me permite. Se tu me permite indicar mais um. Talvez estejamos muito condicionados à ideia de ser humano e a um tipo de existência. Ou seja, a existência ocidental, né? Padrão e tal. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura. Eu acho que esse é o medo que as pessoas têm, né? Por isso que tanta perseguição dos povos indígenas. Vou indicar só mais um livro sobre essa questão, pode? Claro! Vamos lá. Rapidão, já pego, 1 minuto. Tá. Tá ótima a live, Laura. Esse aqui. Não, deixa eu ler o que maior, esse livro é mais caro, tá? Bom, A Queda do Céu, tá? O Davi Copenau é um xamã Yanomami e Bruce Albert é um antropólogo francês. O Bruce Albert esteve no Yanomami por muito tempo, trabalha de etnólogo, né? E esse livro, gente, ele é um belo de um calhamacinho. Aquele que a gente sai de perto. É um belo no calhamaço, assim. Miúdo, mas é um baita livro, assim. E ele te mostra uma outra visão de mundo, que não a visão do liquidificador do Ocidente, né? Que bate tudo, mistura tudo e tu tem que tomar aquilo. Não é? Então, esse livro é muito bom. Esse livro é brilhante, assim, cara. Primeiro, ele passa toda a visão da cosmologia, da cosmogonia Yanomami, tá? Ele como xamã. Aí depois começa a falar sobre essa parte que eu tô lendo agora. Que essa parte ela é mais, assim, áspera, porque fala sobre os contatos com os brancos, que não são contatos amistosos, assim, né? O início ele fala assim, não, chegaram aqui os primeiros missionários e mudaram o meu nome. Olha só a violência que já tem só nisso, em mudar o teu nome. Não, teu nome não é mais esse, teu nome agora é isso. Não, mas... Não. Mudaram o teu nome. Teu nome... Quem é tu? Eu sou o Rafael, muito prazer. É a tua primeira coisa que foi na frente do teu nome, cara. Mas... me alonguei, falei muito também. Você é um professor de história, né? Professor de história fala demais, pessoal. Vocês têm que ter isso em mente. Professor de história fala muito. Professor de história gosta de falar. Você chama o professor de história para falar, professor de história gosta de falar muito. Daí a gente vai falando. Te deixa falar, vai falando. Professor de história tem esse problema, assim. Que se deixa falar, vai. E vai longe. Tem isso, assim. Tu conhece aquele... Eu até me sinto um pouco... Mas, enfim, não me sinto tão bem de não saber uma frase indígena
uma etnia brasileira, mas eu sempre me lembro dessa do índio Cherokee, né? Sobre os dois lobos. Tu já viu isso? Não. A fábula dos dois lobos. Né? Ele fala assim, ó, que circulou na internet, tá? Peraí. Certo dia, um jovem índio Cherokee, que os norte-americanos extinguiram seus índios, né? Quase que, é que nem aqui. Né? Mas acho que foi até mais, né, Rafael? Mas assim, então, boa parte da população está realmente colocada em situações demarcadas, em territórios demarcados, mas são territórios que muitas vezes não são aqueles territórios que lhes permite viver de um modo tradicional. E isso, que nem eu falei, causa realmente uma forte desagregação dentro dessas comunidades indígenas dos Estados Unidos. Isso é um problema complexo. Por exemplo, tem um livro da Angela Davis sobre as prisões, que ela fala por que as prisões estão obsoletas. Aí ela analisa ali a proporção de pessoas latinas, negras e indígenas dentro das cadeias norte-americanas, né? E ela vem com uma proporção muito maior dentro da proporção da sociedade com a população branca. Evidente que isso aí é uma consequência de uma sociedade extremamente racista, né? Que é a norte-americana. Claro. Não que a nossa não seja, né, cara? Claro. É isso, né? Não, a nossa beleza. Não, a gente sabe que funciona. É que a nossa finge que não é, né? A nossa finge que não é, o que eu acho que é pior. É o que eu acho que é pior. Porque muitas vezes ali, por mais que existam muitos problemas dentro dos Estados Unidos, a gente sabe como é que funciona, mas existem várias políticas de reparação. Sim. Existem vários. Eles pautam os estudos acadêmicos dentro de várias áreas. Sim. Tá? Então, Sim, existe mais transparência, mais seriedade no enfrentamento do problema. Ninguém está dizendo que é melhor ou pior o problema. Só que lá, né, não existe tanto, né, já para não dizer que sim e não, né, não existe tanto esse fingimento de que esse problema não existe, né? Ou ainda isso. É óbvio que o americano médio, aquele que eles chamam de, como é que é? Redneck, que é um cara que mora no interior e que é um cara branco, que a gente vê nos filmes, né? Sim, vermelhão. A expressão redneck é meio pejorativa, porque é o cara branco que queimou o pescoço no sol. Sim, assim. Claro. É isso, assim. Mas é óbvio que esse cara não quer perder esses privilégios enquanto branco, assim, né? Mas é aqui no Brasil. Exatamente. A população branca também não quer perder esses privilégios, assim. Então... Mas, enfim. Eu vou ler essa fábula aqui que eu acho muito interessante. Sim, eu me interrompi falando. Desculpa. Ou e volta, tá. Vai longe. Então, certo dia um jovem índio Cherokee chegou perto do seu avô para pedir um conselho. Momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem. E tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou no fundo dos olhos do neto e disse: Eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o inimigo morra. O jovem continuou olhando surpreso e o avô continuou: Várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira reta. Mas o outro lobo, ele é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele briga com todos o tempo todo sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio são muito grandes. E por isso ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos do avô e perguntou: E qual deles vence? Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho: Aquele que eu alimento.
Perfeito, né? Bacana, bacana. Muito bom. Então tá. Bacana. Mas Obrigada, Rafa. Foi um prazer Não, gigantesco. eu agradeço as oportunidades aí. Fica aí a dica dos livros. Desse Isso. texto do Viveiro de Castro, é uma entrevista que ele deu, tá? No Brasil, se tu bota no Google, no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é, e dá Enter, aí tu vai achar essa entrevista facilmente, tal. Tá ótimo. Dê uma lida nesse material aí. Vou ler, com certeza. Eu gosto muito. E esse livrinho aqui é show de bola também, cara. Tem que ter, tem que ter. Vou comprar, esse é o meu próximo. Agora para a Feira do Livro. Ah, a Feira do Livro vai ser descontos nas livrarias. Acabei de ter a informação. E eles entregam em casa? Vai ser entregue em casa ou tu vai ter que... É entregue em casa ou tu tem que buscar, será? Isso é uma coisa interessante. Eu acho que as duas opções. Mas o desconto da Feira do Livro de 20%, 10%, 20% vai ser nas livrarias. Isso que é importante. Porque a Feira do Livro tem desconto. De preferência, comprar o livro nas pequenas livrarias de Porto Alegre, que é isso, assim. Pode comprar na Amazon se quiser, compra, mas aí tu vai dar dinheiro pro cara da Amazon, tia. Pô, ele não dá grana, não dá dinheiro pra ele. Dá dinheiro pro cara da pequena livraria aqui de Porto Alegre, né? Que é melhor. Lógico, é mais importante. É isso, vamos incentivar o comércio local e comércio local de livro. Foco no local. Né? Pensar no próximo, na pessoa mais próxima, no mercadinho, né? Ainda mais o comércio de livros. Assim, ó, ele tá falando de livros, né? Bem rígido, né? Tem que ser o local. É difícil, tem que ter sempre. A mente tenta ir lá para a Amazon, mas volta pro Sebo, volta para Via Sat, sei lá o quê, volta pro. Né? Volta para cá. Não, tem livrarias pequenas em Porto Alegre, assim, que tem muito livro, assim, que. E o preço compensa com o frete. Vai lá, dá um Google, vê o frete, papo, dá na mesma. Sempre dá na mesma. Isso, aham. O preço compensa com o frete, exatamente. O preço pago vai dar no mesmo, assim. Ah, mas que é mais barato, mas cara, não, mas o preço compensa com o frete, assim. Vai dar na mesma. O frete não baixa de 29. É isso aí. Tá, querido. Boa noite. Beleza, então. Muito obrigada. Valeu, boa noite, hein? Boa semana aí, tudo de bom. Pra ti também, querido. Tchau, tchau. Tchau, Léo. Tchau, gente. Tchau, boa noite, boa semana. Boa noite.